Boa noite. Alguém que já entrou aí, já está. Nós queremos saber se o som está bom, como é que está, se estão ouvindo bem. Eu agradeço, se for assim possível. Boa noite a todos. Vamos fazer uma mensagem inicial. Logo após a gente faz a prece inicial e a gente começa o nosso Evangelho da noite, ok? Então vamos lá. É do livro Bezerra e Meimei, por título Rogativa do Outro. Vamos ver o que nos traz aqui a mensagem de Meimei. Sei que te feri sem querer, em meu gesto impensado. Pretendias apoio e falhei, quando mais necessitavas de arrimo. Aguardavas alegria e consolo através de meus lábios, e esmaguei-te a esperança. Entretanto, volto a ver-te e rogo humildemente para que me perdoes. Ouviste a palavra correta e julgaste-me em plena luz, sem perceberes o espinheiro de sombra encravado em minha alma. Reparaste-me o traje festivo, mas não viste as chagas de desencanto e fraqueza que ainda trago no coração. Às vezes, encorajo muitos daqueles que me procuram, fatigados de pranto, não por méritos que não tenho, e sim esparzindo os tesouros de amor dos espinhos generosos que me sustentam. Contudo, justamente na hora em que me buscaste, chorava sem lágrimas, nas últimas raias da solidão. Talvez por isso não encontrei comigo senão frieza para ofertar. Releva-me o desespero quando me pedias brandura e desculpa-me o haver-te dado reprovação quando esperavas entendimento. Deixa, porém, que eu te abrace de novo, e então terás em meus olhos estas breves palavras que me pararam na boca. Perdoa-me a falta de e tem dó de mim. Essa é uma mensagem bela de Meimei, e a gente fica com essa mensagem como a nossa mensagem inicial. Queremos agradecer aos trabalhadores do nosso lar, essa casa maravilhosa, pelo convite, e dizer que estamos fazendo essa explanação de Natal do Rio Grande do Norte, né? E a gente vai, junto com tudo isso, trabalhar a questão do perdão, a importância de perdoar, a necessidade de conviver, né, com o outro, não só perdoando uma vez, mas 70 vezes, 7 vezes, né? Então é infinito o perdão. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar também, se for possível, a reflexão do auto-perdão também. Ok? Vamos fazer uma prece para que Jesus possa nos envolver, né, nesse tempo que vamos estar junto aqui até às 7h45. Amado Jesus, irmão maior, abençoa cada um de nós que estamos aqui nesse planeta maravilhoso, Terra. Derrama sobre nós os teus bálsamos de luz e nos dá, neste momento, Senhor, a empolgação que temos de receber de Ti o Evangelho de Jesus, o Teu Evangelho amado. Que nesta noite as nossas leituras possam ser elas assim direcionadas para os nossos corações e que possamos fazer a reflexão íntima do tema selecionado da noite quanto ao perdão. Ajuda-nos, Senhor, e ajuda a todos aqueles que necessitam de ouvir a Tua palavra. Que assim seja. Ok, pessoal.
Então nós vamos fazer uma leitura rápida, bem não completa, mas para quem quiser pode pegar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Então esse capítulo é muito rico para nós podermos trabalhar, né? Aliás, todos os capítulos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo são ricos, né? Nós estamos aqui dentro das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, no item 14 e 15, a gente pode trabalhar, estudar e refletir sobre a questão, né, do perdão. E no item 14 a gente vai dar uma reflexão bem rápida, uma leitura rápida também, para a gente adentrar nessa questão do auto-perdão e do perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de ti mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejais que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Então esse parágrafo é muito rico para a gente poder refletir, já que a doutrina espírita é o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo, é Jesus novamente despertando em nossa mente as suas palavras. A doutrina espírita, dentro dessa fé raciocinada, traz para nós novamente a reflexão do perdão e, mais ainda, nos dá, dentro de uma visão da imortalidade da alma, que esse irmão que às vezes não comunga conosco no nosso ideal, já vem conosco desde outrora. Essa ideia da imortalidade da alma e da reencarnação traz essa colocação do perdão como algo importantíssimo para a nossa felicidade. Quando não entendíamos a imortalidade da alma, quando não tínhamos a ideia da reencarnação, poderíamos ingenuamente até falar: não, hoje eu não vou perdoar, mas essa pessoa é inferior a mim, é meu subalterno, ou então é alguém que eu não vejo diariamente, então não preciso perdoar. Eu estou com a verdade. E muitas das vezes você teria uma encarnação, desencarnava sem conviver com aquela pessoa e também sem perdoar. E muitas das vezes nós temos relatos de pessoas que no momento do desencarne, ou seja, no momento da morte, né, se convertia e era perdoado ou perdoava. A doutrina espírita, trazendo a nós a visão maravilhosa da imortalidade da alma e dando a convicção da reencarnação, já muda completamente o nosso modo de pensar. Porque se não perdoar, com certeza não vou encontrar uma felicidade que eu busco. A evolução faz parte de mudança íntima e mudança moral. Então, necessitamos, no atual momento que estamos vivendo, no século 22, de uma evolução grandiosa da tecnologia, necessitamos também evoluirmos. É necessário entendermos a importância do perdão, para que o mundo, em uma vibração única, porque nós vibramos todos por iguais e todos com todos, né? Não esqueçamos disso, para quem tem dúvidas ainda,
no livro Pensamento e Vida, nós vamos encontrar essa convicção do que estamos falando. Vibramos nós com nós encarnados, nós com nós desencarnados, nós com nós desencarnados com desencarnados. Que coisa maravilhosa. Então o perdão é importantíssimo. Faz parte desse crescimento evolutivo do self, do ser humano, do espírito imortal. Por isso que Jesus, com carinho, deu mais um caminho para a felicidade. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Então, é tão forte essas colocações de Jesus, que quando ele é refletido na intimidade, há dentro de nós algo que modifica. Nunca esqueço de uma certa vez que eu fazia uma explanação, e dentro da explanação nós mencionamos essa colocação de Jesus, e falamos um pouco da importância do perdão, né? Mas mencionamos rápido. Mas tinha um jovem de aproximadamente 22 anos, 23 anos, que aquilo para ele foi a chave para a sua felicidade. Nunca esqueço disso. Terminamos a explanação, ficamos conversando, e ele se aproximou e disse: Elidon, eu queria te dizer uma coisa. Diga aí, meu filho. Esse momento que você falou sobre o perdão, eu percebi dentro de mim que eu só vou ser feliz quando eu perdoar meu pai. My God, é verdade. Ele disse: eu vou fazer isso hoje. Vou sair daqui com certeza que eu vou chegar em casa e vou perdoar meu pai. E é claro que nós não perguntamos o porquê dessa mágoa, né? Respeitando aquele sentimento tão nobre daquele jovem. E ele saiu com essa convicção que iria chegar em casa e perdoar o seu pai. A doutrina espírita, que nos dá um momento novo de reflexão, que é o Consolador Prometido, repetimos, trazendo esse conhecimento maravilhoso da importância de nós próprios chegarmos à felicidade e não buscarmos alguém para nos evoluir, traz esses princípios básicos, e um deles é o perdão. Esse perdão que Joana de Ângeles, com tanto carinho, no livro Iluminação Interior, esse livro é muito rico, tem um capítulo chamado Perdão e Auto-Perdão. Então esse capítulo é para nós refletirmos um pouco. E a gente vai ler alguns parágrafos para podermos refletirmos sobre o tema que estamos desenvolvendo. Primeiro, não tem como eu ser feliz se dentro de mim tem algo que me perturba. Não tem como eu estar feliz na atual encarnação se todas as vezes que eu escuto uma música, essa música me traz uma mágoa, me muda o comportamento, muda o meu jeito de ficar com os outros. Se alguém fala uma palavra que me lembra aquela pessoa que eu não sou afim, eu já perco o meu dia. Se eu ameaço o dia e ao sair na rua encontro alguém com uma camisa até parecida com aquela pessoa que eu não gosto, eu já perdi o dia. Então não tem como eu ser feliz. A doutrina espírita nos elucida ainda mais que eu posso começar a perdoar através do pensamento. Eu posso começar a perdoar mudando o meu jeito de pensar daquele outro que nós não somos afins ou que temos o que nós falamos de antipatia um pelo outro. Porque quem tem que começar a mudar somos nós que já conhecemos Jesus, que já temos a doutrina espírita como norte. Não é pensar que o outro vai mudar. Não. Nós é que temos que dar o nosso primeiro passo. A mudança íntima, a transformação moral, o jeito de agir mais suave, cedendo e de preferência sendo nós a dar o primeiro passo para a modificação. E isso chama-se ir em busca do amor. E Joana traz logo de início, e é importante nós lermos aqui, isso que nós estamos falando. Toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparência causa. Todas as criaturas, olha que coisa interessante isso,
todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade, alguns dos quais são arquivados no inconsciente, antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou ao trem. Veja como é importante esse parágrafo, né? Quem somos nós para achar que nunca erramos? E João ainda diz, todas as criaturas cometem erros de maior gravidade ou de menor gravidade, porque faz parte da nossa imperfeição. Se nos achamos inoxidáveis, é porque precisamos refletir mais. Se fôssemos mais evoluídos, e se tivéssemos, pelo menos na segunda ordem, não vamos nem falar de terceira ordem, que está no Livro dos Espíritos, na escala espírita, a partir da pergunta número 100, quem quiser busque lá, Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100, a pergunta 113, Allan Kardec traz conosco uma escala que é para a gente ter um norte. Não quer dizer que aquela escala seja o que realmente é na realidade. Mas é uma escala que nos traz um norte. Terceira ordem, com subdivisões. Segunda ordem, ordem com subdivisões. E primeira ordem, que não tem divisões. Então, na primeira ordem, prevalece a matéria sobre o espírito. Na segunda ordem, prevalece o espírito sobre a matéria. Não vamos nem falar da primeira ordem. Vamos ficar nessas duas ordens. Se nós ainda temos uma superioridade da matéria sobre o espírito, então nós estamos em terceira ordem. Vibrando às vezes com espíritos de segunda ordem. Alguns que não é para nós ficarmos tristes. E é para nós ficarmos felizes, porque estamos num mundo de provas e expiações, que já conhece Jesus, que já tem Jesus como norte, como governador do planeta, que já tem Jesus como o holofote do nosso planeta. Então é um momento de alegria. Mas precisamos continuar evoluindo para almejarmos, para chegarmos, para irmos para esse planeta, ou para esse plano, aonde Jesus falou que a felicidade reina. Ou seja, da segunda ordem para lá, a felicidade já começa a reinar mesmo. Mas no planeta de terceira ordem, ou seja, no planeta de provas e expiações, a felicidade também é possível. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz isso para nós, nos dando essa convicção da felicidade no planeta Terra. E a felicidade no planeta Terra é amar mais, perdoar mais, saber conviver com o diferente, saber dar a oportunidade do outro falar a sua verdade para nós, ou seja, conviver em comunhão. E Emmanuel, no livro memorável Pensamento e Vida, ele tem um capítulo chamado Associação, onde nós vemos a importância de vivermos nessa associação em comunhão com o Evangelho de Jesus. Nas suas bem-aventuranças, ele sempre traz essa maravilha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Então, a tendência natural, somos nós mansos e pacíficos, herdarmos o planeta Terra. Ou seja, vai ficar um planeta em comunhão dos ensinamentos de Jesus. Então, o perdão é entender que o outro pode ter um erro, fazer um erro, pode errar em síntese, e nós também. Por isso que Jonas fala do auto-perdão. Nós precisamos, antes de tudo, começar a perdoar a nós mesmos, porque muitas das vezes nós andamos nos martirizando. E há essa análise. Continuamos com o parágrafo seguinte. A culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos, que deve ser enfrentada com serenidade e altivez. Ninguém, vou repetir, ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo da evolução. Que maravilha essa colocação, né? Ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo de evolução. Então a gente vai analisando com carinho essa evolução. E se nós temos um exemplo interessante do próprio Emmanuel, lá no livro Há 2000 anos, como Públio Lentulus, que do livro Públio Lentulus,
ou do livro Há 2000 anos, até o Emmanuel, que traz as mensagens através de Chico Xavier, houve uma evolução espiritual desse ser, um pouco rude, um pouco agressivo, um pouco ainda insensível com o Rabi da Galileia, no livro Há 2000 anos, e nós vamos acompanhando essa evolução natural, 50 anos depois, Ave Cristo, e a gente vai entendendo como é interessante esse burilamento, como é importante o perdão. Sequência. Ninguém se pode considerar irretocável enquanto nesse processo evolutivo. Todos, mais uma vez, Joana toca numa tecla interessante, todos podem errar. E isso acontece a miúde, tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco, ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. Isso é riquíssimo, essa autorreflexão, que a doutrina espírita nos traz. É a fé raciocinada. Lembrando que a doutrina espírita é a fé raciocinada, autoanálise, auto-perdão e uma nova oportunidade de viver feliz. Então, se errei, calma. Não tem para que se auto-martirizar. Faz uma análise, segue em frente e não volta a errar. Jesus, com propriedade, falava sempre isso quando ele curava alguém. Primeiro ele dizia, tua fé te curou, ou seja, a importância da fé, da convicção. E depois ele dizia, vai e não peques mais para que não aconteça algo mais. Ou seja, se eu conseguir libertar-me daquele equívoco, é andar vigiando e orando. Olha Jesus novamente, vigiai e orai. Vai e não voltes a pecar, para que não aconteça algo mais. Esse algo mais são os tormentos íntimos que nós também temos. A decepção íntima conosco mesmo, a depressão, a ansiedade, né? A angústia, são alguns reflexos do auto-perdão que nós precisamos fazer conosco mesmo. Seja qual for a gravidade, esse parágrafo é muito rico para nós. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. Refletimos nessa colocação. Seja qual for a gravidade do ato infeliz. E muitos de nós dizem, não. Esse não tem perdão. Nós colocamos em nós já o limite do perdão, né? Esquecemos de Jesus e esquecemos de Deus, onipotente, onipresente, soberanamente bom e justo, que ama incansavelmente. E já colocamos o nosso ponto final. Não tem mais jeito. E olha o que diz aqui, seja qual for a gravidade do ato infeliz, é impossível reparar. Aliás, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. Principalmente a alegria de viver. Porque é a importância em cada um de nós é termos a alegria de viver. Não podemos perder esse colorido da vida. Esse fluido maravilhoso que nós temos, que é o fluido vital, que é tão importante para nós, e nós perdemos essa alegria de viver. Somos filhos de Deus e viemos à Terra para vivermos com alegria, ou seja, para amarmos. Precisamos amar, precisamos servir, como diz Bezerra de Menezes. Deixa, vem João novamente, deixa que a compaixão tome os teus sentimentos e envolve-os no lã da misericórdia, na lã da misericórdia. Quanto gostarias que assim fizessem contigo, caso ainda te detivesses na situação em que eles estariam. Olha o outro como tu estivesse naquele momento também. É o que João nos traz aqui. É o que a reflexão nos pede.
Sempre que alguém cai, olha como que fosse a nós mesmos caído ali. O que era que nós queríamos quando nós estivéssemos ali caídos? Queríamos que alguém tivesse compaixão para conosco. Uma autorreflexão do bom samaritano, do lado do homem que estava caído. Quando ele viu o sacerdote, ele disse, pronto, esse sacerdote vai me ajudar, com certeza. E o sacerdote passou. Quando ele viu o levita, foi o mesmo pensamento. Agora não, agora eu estou tranquilo, vai dar tudo certo, alguém vai me auxiliar. E o levita passou. Mas aí vem o samaritano. Jesus é tão rico nas suas parábolas, que ele trouxe o samaritano que era odiado pelos judeus, né? E o samaritano teve para com ele compaixão. E ele não esperava aquilo. O homem o levantou moralmente, porque deu a ele o que ele precisava, e ainda o levou para uma estribia, para um, vamos dizer assim, para um hotel, né? Se fosse no século XXI. Deu toda a necessidade que ele precisava, alimentação, medicamento, tratamento, pagou para ele ficar mais alguns dias se recuperando. Quando eu voltar, o que ele passar, eu pago. Então, como se sentiu aquele homem que estava caído na estrada? É como Jesus diz, é como Joana diz aqui para nós, né? Nós estamos sempre nos colocando no lugar do outro, na fraqueza do outro, na caída do outro, na agressão do outro, para nós entendermos como perdoar. Perceberás que um sentimento de compreensão, embora não de conivência com o seu erro, tomará conta de ti, impulsionando-te a seguir adiante, sem que te perturbes. Não é ser conivente, né? Como ela diz aqui, com o erro daquela pessoa. É você entendê-lo e ver que é um irmão que caiu e que precisa do teu sentimento nobre. Não é tu deixar aqui, não, tudo bem, vá. É você compreender aquela fragilidade momentânea daquela pessoa. Ninguém escapa na Terra aos processos de sofrimento infligido por outrem, em face do estágio espiritual que se vive no planeta e da população que o habita ainda ser constituída por espírito em fases iniciais de crescimento intelecto-moral. Veja que interessante essa colocação de Joana para nós, né? Que no planeta Terra ainda tem espíritos em fases iniciais de crescimento intelecto-moral. Será se esse espírito é um de nós? Será se somos nós que estamos incluídos nessa colocação e nos achamos tão especial, tão evoluído? Então, é uma autoanálise, né? Em fases iniciais de crescimento intelecto-moral. Não te detenhas, porque não encontres compreensão, nem porque os teus passos tenham que enfrentar armadilhas e abismos que saberás vencer, caso não te permitas compartilhar das mesmas atitudes dos maus. Calma. Não precisa se envolver porque tem que estar no meio da sociedade. Calma. Não te detenhas porque não encontres compreensão, nem porque os teus passos tenham que enfrentar armadilhas e abismos que saberás vencer, caso não te permitas compartilhar das mesmas atitudes do mal. Chegarás lá com o teu esforço, com o auxílio do bem, com aqueles que te amam, com as tuas iniciativas, com o teu jeito de ser, com a tua reforma íntima, com o jeito de pensar, vibrar, sintonizar com o bem. É esse o grande momento que nós devemos viver, conhecedores que somos dos ensinamentos de Jesus. Ninguém no planeta Terra que estuda a doutrina espírita está ausente de conhecer os ensinamentos de Jesus. Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. A doutrina espírita é o Cristo novamente nos alertando, nos despertando
nos dando a oportunidade de refletirmos sobre a felicidade. E voltamos porque é importante. Um dos princípios dessa felicidade é o perdão. É isso que nos traz a alegria de viver. Se pudermos conquistar alguém, que felicidade. Se pudermos, aquele ser que não é simpático, o amanhã conseguirmos um abraço dele, pelo menos um olhar mais sincero, menos agressivo, que felicidade. Mas que nada disso aconteça, que nós possamos perdoar. Se o outro não nos perdoar, o problema é dele. Mas se nós conseguirmos perdoar, a felicidade é nossa. Quando eu digo nossa, porque nós nos sentiremos mais felizes, mais alegres, mais suave, mais libertos das amarras do ódio, do rancor, da raiva. Perdoar é menos raiva, perdoar é menos ódio, é mais amor no coração. Portanto, mais vida. Essa vida que Jesus traz com tanto carinho, quando ele diz que nós temos um tesouro dentro de nós, nunca devemos esquecer disso, né? Nós temos um tesouro dentro de nós que o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não destrói, que é o amor. E esse amor, cada vez que nós perdoamos, ele cresce mais ainda em nós e sentimos essa felicidade que tanto buscamos. Vamos em frente? Perdoa-te, portanto, olha bem, perdoa-te, portanto, também perdoando ao teu próximo, seja qual for o crime que haja cometido contra ti. É uma oportunidade ímpar que temos, né? Veja que maravilha isso que ela está trazendo para nós. Se fosse para a gente perdoar junto com os outros, então, mas ela traz uma análise que a gente deve perdoar aquele que nos agrediu, seja com a palavra, seja com um olhar, seja uma agressão física, né? Mas que a gente possa perdoar na nossa intimidade. É obrigado. E nós sabemos que não tem nada de mais se nós termos que perdoar na intimidade. E muitos querem perdoar para todo mundo ver, né? Olha, eu perdoei, viu? Todo mundo está vendo. Mas nós sabemos que não é assim. Tem que perdoar no coração. Não precisa fazer, né, propaganda. Perdoa-te, portanto, perdoando também ao teu próximo, seja qual for o crime que haja cometido contra ti. O problema será sempre de quem erra, jamais da vítima, que se depura e se enobrece. Olha que coisa interessante. O problema será sempre de quem erra, jamais da vítima. Isso é muito rico para nós entendermos essa importância de nós perdoarmos. Nós formos olhar com carinho os problemas que nós tivemos na literatura, que a gente lê, né? Principalmente na Bíblia, a gente vai encontrar lá vários exemplos de espíritos, de irmãos que agrediram, que causaram danos à consciência do ser, quando agrediram o nosso Mestre Jesus. E o que foi que ele falou lá no Gólgota? Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É um espírito de uma envergadura altíssima, né, Jesus? E perdoa todos aqueles pensamentos tenebrosos, os que agrediram com a mente também, porque uma das maiores agressões que nós temos é a mente. A gente agride o próximo sem que o próximo sinta. Ele apenas recebe aquela vibração pesada dos nossos pensamentos. Olha o livro novamente, Pensamento e Vida. Porque quando eu penso negativo, eu agrido o próximo. E eu preciso pensar sempre positivo, sempre com um sentimento de amor. E nós vamos buscar lá o próprio Judas, né? Na literatura maravilhosa da doutrina espírita, que só sabe quem lê a doutrina espírita, porque Judas teve o seu momento infeliz na história que nós temos de Judas, né? Quantos ainda hoje falam tão agressivamente sobre Judas? Quantos ainda tem aquele momento de sair derrubando os bonecos nos postes, né? Quantos ainda perdem horas e horas falando sobre o momento de Judas? A literatura espírita traz para nós algo nobre, através do irmão X, Humberto de Campos,
narrando para nós, através da psicografia de Chico Xavier, o encontro de Jesus com Judas, né? É algo fascinante. E mais ainda, é o encontro de um repórter com Judas, também Humberto de Campos, quando ele fala para esse repórter na espiritualidade do que ainda tem dentro dele que ele precisa falar sobre Jesus. Mas aí a gente também sabe, e aí vem um livro riquíssimo, Joana d'Arc, A Médium, é um livro formidável, né? E para quem quiser também ler, tem Joana d'Arc, escrita por ela mesma, através da médium Hermance Dufour, aonde traz que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariotes. Oh my God, que maravilha, né? Aquela jovem de 16, 17 anos, com um vigor, com a potência, que acabou com a guerra de 112 anos entre os franceses e os ingleses, que nenhum capitão glorioso, forte, conseguiu acabar. Aquela jovem franzinazinha conseguiu acabar com a guerra de 112 anos, que é considerada a Guerra dos 100 anos. Né? Por amor ao Cristo, nunca negou aquilo que ela via, que ela sentia. E era Judas Iscariotes, dando o seu testemunho de amor pelo Cristo. E a gente, se não teve essa oportunidade de ler, que possamos ler, para entender a importância da reencarnação. Se não perdoamos agora, perdoaremos depois. Mas a doutrina analisa e nos traz essa responsabilidade do amor, que não deixemos para amanhã, porque a importância e a oportunidade de perdoar é agora. A nossa oportunidade de perdoar é agora. Não esperando que o outro também nos perdoe. Voltamos a falar. A nossa oportunidade de perdoar o nosso ente querido, o nosso amigo, aquele que nós convivemos, é agora. Essa conversa maravilhosa e ingênua que a gente diz, não, vou deixar para a próxima encarnação. Não. É falta de conhecimento do que seja reencarnar. Para isso a doutrina nos elucida. Allan Kardec, com propriedade nas revistas espíritas, 11 anos de revista. Cada ano são 12 revistas. E tem N análises dentro dessa revista sobre o perdão, sobre a reencarnação. Então, a importância da reencarnação é agora. A convivência é agora. Com os nossos. Principalmente com os nossos. Aqueles que convivem com a gente. O que nós chamamos de família. Veja que importância a gente entender isso aí. Porque esses são os que Deus colocou em nossa vida para testar a nossa paciência. Aonde está isso? É claro que nós vamos ler. Está no capítulo 9, item 7, para a gente finalizar o nosso evangelho de hoje. Não poderíamos de ler esse capítulo 9, item 7, por título A Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, ó o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Agora vem o tchan dessa mensagem, né? Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, né? Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Que doçura de mensagem, né? Perdoar, olha mesmo, aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. E o irmão ainda continua. A vida é bem difícil.
eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. E o irmão termina para nós nos dando um bálsamo de maravilha. Coragem. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Não temos outro, pessoal. Meus irmãos, não temos outro modelo que não Jesus. O Cristo é o nosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Quanto a vós, tendes o vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristão. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Afre, 1862. A literatura espírita, com carinho, nos diz que essa mensagem é de Joana de Ângeles. Faz parte, ela, do Espírito Verdade, esses espíritos que trouxeram para nós essas mensagens belas do Cristo e que Allan Kardec, esse espírito de uma grandiosidade espiritual, teve a responsabilidade de catalogar, codificar e trazer para nós. Temos tudo isso em pleno século XXI. Temos a doutrina benévola, criativa, rica de conhecimentos, de fortaleza, para nos ampliar os conhecimentos e a sensibilidade com Jesus. Não adianta absorver conhecimento sem ter a sensibilidade com o Rabi. Que possamos unir o sentimento com o conhecimento. Que possamos cada dia mais crescermos intimamente com o amor do Cristo, com os ensinamentos de Jesus. E colocarmos em prática, principalmente no nosso dia a dia. Nosso mundo pequeno chamado família. É ali onde nós estamos para florescermos, para perdoarmos, para servirmos. Depois a gente busca os outros irmãos que nós temos em todo esse planeta Terra. Porque todos que estão no planeta Terra são nossos irmãos. Mais sofredores, menos sofredores. Mas aqueles que estão no nosso lar, oh my God, como é interessante. Como precisamos amar. Quando nós falamos nós, é porque, queridos irmãos, a oportunidade é essa. Não vamos perder essa oportunidade. Se conhecemos Jesus, precisamos fazer isso com muito amor. Muito obrigado. Agradeço a paciência de vocês. Mais uma vez agradeço o convite da casa e quero dizer que já faço parte dessa casa. Se esquecerem de mim, um dia eu vou aí. Tá bom? Vamos fazer uma prece de agradecimento. Vamos fazer uma prece enaltecendo o nosso Rabi da Galileia. Esse espírito maravilhoso. Esse selfie de uma grandiosidade. De mim saiu uma virtude, ele disse quando curou a mulher hemorroíça. Essa virtude chama-se amor. Que derrame sobre a terra, sobre todos nós, para que a gente possa entender a palavra maravilhosa que é gratidão. A palavra maravilhosa que é amor, que é vida, que é alegria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos agrediu. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações de outrora, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, queridos irmãos, que nós possamos encerrar o nosso evangelho de hoje com muita paz e muita alegria em nossos corações.
Que assim seja. Vamos em frente.